a ideia de recompra, tá, dos direitos do atleta. O Flamengo, o departamento de futebol, já entende que quando o jogador chega no final do contrato, talvez tenha que fazer um investimento maior para continuar com o atleta. Todos os treinadores eram menos que os jogadores. E os jogadores, eu fui jogador, eu sei que, de repente, se bobear, os caras começam a tomar conta. Começa a não gostar de uma coisa ou de outra. É muito simples, é muito fácil você fazer a cabeça daqueles que não jogam. Salve nação, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, se inscreva muito aqui no nosso canal, deixa o seu like que é muito importante. Vamos ver se a gente consegue bater a meta aí dos 17 mil inscritos, é isso mesmo. Então, falta apenas 100, eu conto com a sua ajuda. E vamos ver aqui, pessoal, as informações do Flamengo de hoje. Casagrande aí, né, falou que o Flamengo precisava de um técnico à altura do Tite. Um grande, chegou praticamente para ser o cara ali, né? O Flamengo precisava de um treinador como o Tite. Também vamos ver as informações aqui do Mauro César, aonde ele fala das renovações de Gabigol, de Bruno Henrique, Everton Ribeiro. Então, fica até o final do vídeo, que esse vídeo aqui tá muito maneiro, beleza? Então, já vai se inscrevendo, já vai deixando o like e todas as informações e notícias do Flamengo você só encontra aqui no canal Mengão News Oficial, combinado? Então, bora para a notícia do Flamengo de hoje e as últimas notícias do Flamengo atualizadas. Que chegasse um treinador maior que os jogadores. Porque desde Jorge Jesus para cá, todos os treinadores eram menos que os jogadores. E os jogadores, eu fui jogador, eu sei que, de repente, se bobear, os caras começam a tomar conta. Começa a não gostar de uma coisa ou de outra. É muito simples, é muito fácil você fazer a cabeça daqueles que não jogam, daqueles que entra e sai, aqueles que com mais liderança. Então, na minha opinião, o único que deu certo ali foi o Dorival Júnior. Chegou, pegou, treinou, fez, reuniu os caras, perguntou, deve ter perguntado como vocês querem jogar, tal, levou na boa e ganhou 2 títulos, e eu não tenho dúvida que ele iria fazer um trabalho melhor que o Vitor Pereira se continuasse em janeiro. Eu não tenho dúvida que ele estava com o grupo na mão. Agora, o Flamengo agora por baixo, como ele estava, com o elenco que tem, com todos os títulos que perdeu, desclassificações e tal, precisava de um treinador grandão. Um treinador grandão. Não é aquele treinador que o jogador... O Tite não é um treinador que os caras pelos cantos falam assim, pô, treinou quem? O Tite foi treinador de 2 Copas do Mundo. O Tite é campeão mundial com o Corinthians, campeão de Libertadores com o Corinthians, campeão de Copa do Brasil com o Grêmio, e os times jogando bem. Fora a seleção, os times dele jogaram bem. Muito bem. Né? Então, eu acho que o Tite era o cara certo. Eu gosto mais do Tite treinando o clube e dando entrevistas coletivas, sendo treinador de clube, do que na seleção brasileira. O Tite precisa... O Tite é muito bom quando ele tem jogadores todos os dias. Quando ele treina todos os dias. Ele tem uma definição tática na cabeça dele, que a gente às vezes fala, pô, não tem alternativa, é sempre o mesmo jeito, né? Que a gente falava na seleção, mas no clube não é. No clube não é, porque ele treina todo dia, ele tem algumas variações. É que na seleção não dá tempo, hoje em dia, de ninguém colocar nada que seja muito difícil. Então eu acho que o Tite, o Flamengo vai se classificar sim. Pelo menos a princípio, na minha cabeça, eu como ex-jogador, se eu estou no time do Flamengo e chega o Tite, pô, caramba, vai entusiasmar todo mundo o ambiente vai ficar entusiasmado. Isso é claro, o cara acabou de dirigir a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, cara. É um treinador top. Pode ser que ele não teve espaço, que ele não tem espaço nos grandes clubes da Europa, que ele esperava que iria ter e não aconteceu. Pode ter dado uma frustração para ele, mas aí o convite do Flamengo, cara, o tamanho que é o Flamengo, cara, coloca a autoestima do cara lá em cima, pô. Então o Tite chega num clube do tamanho daqueles que ele gostaria de treinar na Europa, cara. Só que é na América do Sul. Ou o nome do Flamengo é menor que algum clube europeu ali. Se a gente for fazer uma comparação de América do Sul e Europa. Quais são os Manchester City da América do Sul, o Bayern de Munique da América do Sul? O Flamengo faz parte de um desses. Estou errado? Não, Não, né?
É top, É. top, top. Então, Uhum. a autoestima do Tite chega lá em cima e os jogadores vão ficar entusiasmados. Eu não tenho dúvida disso. De contrato de Gabriel Barbosa, o Gabigol, isso mesmo, contrato muito perto de ser renovado. Já o de Bruno Henrique um pouquinho mais distante, mas o Flamengo tenta a renovação com o jogador. Importante entender, hein? O Flamengo já admite a ideia de recompra, tá, dos direitos do atleta. O Flamengo, o departamento de futebol, já entende que quando o jogador chega no final do contrato, talvez tenha que fazer um investimento maior para continuar com o atleta. Algo muito controverso, muito discutível, né? Com jogadores que já têm contrato em vigor, mas esse parece ser o caminho, parece ser uma tendência no momento, né? E o Flamengo muito perto de renovar com o Gabigol e o Bruno Henrique ainda um pouquinho mais distante, mas as negociações continuam. E tem mais jogador também e que vai começar já já a discutir de forma mais direta a renovação contratual, mas antes, se liga nessa. Dos 6 primeiros meses do ano que vem, ou seja, ao final do primeiro semestre de 2024, ele pode assinar um pré-contrato com outro clube e sairia de graça. O jogador custou cerca de 17 milhões de euros ao Flamengo. Então, esse é o entendimento, que o Flamengo tem que reter o jogador e, para isso, teria que fazer um investimento maior. Habitualmente, o que a gente vê no mercado são renovações de contrato. O jogador já foi adquirido e renova o contrato. Agora surge essa história de recomprar o jogador. Eu acho extremamente controverso, para dizer o mínimo, que você renove o contrato dessa maneira. No caso específico do Gabriel, tem um outro ponto. Ele está numa má fase e ele renova com aumento por 4 anos, o Flamengo recompra o jogador. Como é que funciona isso? Ah, mas se ele for embora? Esse é o ponto. Se ele for embora para jogar o que ele está jogando, sinceramente, não faria nenhuma diferença. Voltará a jogar o que jogou antes? É muito discutível essa renovação do Gabriel, mas eu estou dando para vocês a informação, tá? Mais importante do que a minha opinião é a informação, e você tire suas conclusões. O Gabigol deve ter o seu contrato renovado em breve, por 4 anos, com reajuste salarial. Vejamos também se isso vai passar pelo presidente Rodolfo Landim e pelo departamento financeiro do Flamengo, né? Porque vai ter um impacto aí, tem que entrar isso dentro do orçamento, né? O Flamengo não estipula teto de salário, mas tem um orçamento e a grana a grana investida em cada atleta, ela tem que fazer parte desse orçamento, tem que caber ali dentro, tá? E isso pode significar que o primeiro dígito, né, no salário do Gabriel, ele deve mudar, tá? O salário dele começa com um determinado algarismo e esse número pode mudar, deve mudar. O mesmo acontecendo com o Bruno Henrique se renovar. O impasse aí é o seguinte, até eu recebi informação já há algumas semanas de que o Flamengo considerava que já estava tudo certo para ficar em 2 anos de contrato, porque ele queria 13, o Flamengo queria dar 1. Não está bem assim, não. Tá? Ele insiste nos 3 anos, o Flamengo admite 2. Ou seja, o Flamengo já cedeu de 1 para 2, mas ele ainda não aceitou 2 anos. Ainda quer 3 anos. Ele vai fazer 33 de idade no dia 30 de dezembro. O Gabriel fez 27 anos no dia 30 de agosto. Então, tem um acordo financeiro que ainda não aconteceu e a questão da duração contratual. O jogador quer ficar de vez. De repente tem que encerrar a carreira do Flamengo. Se o Flamengo for recomprar o Bruno Henrique, né, é a mesma situação, tá? Repito, que eu acho uma coisa estranha. Não consegui entender ainda esse mecanismo. O jogador tem alguns argumentos. Ele alega que ele custou muito barato em relação a outros nomes importantes do clube, caso do Arrascaeta, do Pedro, do próprio Gabriel, até do Cebolinha, né? E de fato, isso é verdade. O Flamengo comprou o jogador ao Santos por um valor pequeno. A alegação também do seu staff é de que ele insistiu para jogar pelo Flamengo. Então, se ele não fizesse uma força, o Santos talvez não vendesse em 2019. E se forem 3 anos, aí dilui um pouco mais também esse valor adicional, né? Além do salário. Também o algarismozinho dele, se acertar, acho que vai mudar lá na frente, tá? Vai ganhar um salário mais poupudo, tá? Então, esse é o ponto que está pesando ainda para definir o contrato do Bruno Henrique. Salário e duração de contrato, tá? Então, são renovações controversas. Eu posso dizer para você que existem pessoas dentro da diretoria do clube que não concordam exatamente com esse raciocínio, com esse mecanismo, acham que não faz sentido. E pode haver aí obstáculos internos. Mas o departamento de futebol trabalha nessa direção. Minha opinião sincera. Eu acho que o jogador ganhar bônus por resultado, metas, perfeito. Agora, recomprar o jogador, ainda não entendi isso. Você contrata o atleta, mas ele pode ir para um outro clube. Bem, então, vai sair para outro clube, que vai pagar bem mais por ele. Salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mengão News Oficial. Então é isso aí, pessoal. Essa aqui foi as informações aí do Mauro César, né? É informação. E também trouxemos aqui, né, o Casagrande falando sobre a chegada do Tite no Flamengo. E as informações também que chegou aqui para nós, pessoal, é que o Tite vê o Campeonato Brasileiro como um sonho para a equipe do Flamengo e afirma que Gabigol e Pedro podem sim atuar juntos. Ele não falou assim, vai, mas ele
deu uma leve impressão de que vai sim atuarem junto. Vai depender muito ali dos treinamentos. O novo treinador do Flamengo, Tite, foi apresentado na tarde desta segunda-feira no Ninho do Urubu, ao lado de dirigentes rubro-negros. O técnico reafirmou que o principal objetivo do clube carioca nesta temporada, olha só que nível, nesta temporada, é se classificar direto para a Libertadores. Já que o Flamengo é o quinto colocado, vai enfrentar o Cruzeiro na quinta-feira, então o Flamengo precisa aí vencer, né, e garantir aí uma classificação direta para a Libertadores. Acontecendo essa classificação, aí sim vai entrar a possibilidade daquele sonho do Flamengo, né, que é buscar o Campeonato Brasileiro ainda deste ano. Então, o Botafogo lidera. O Tite falou que era um sonho, né? Mas isso não impossibilita o Flamengo de poder, né, correr atrás desse campeonato brasileiro. Então, eu quero já fazer de antemão uma pergunta para você, torcedor rubro-negro de coração. Você acredita ainda que dá para o Flamengo ser campeão brasileiro ainda dessa temporada? Passar Red Bull Bragantino, Palmeiras, eu acho que é o Grêmio e o Botafogo? Você acha que dá para o Flamengo chegar em primeiro no final do Campeonato Brasileiro, faltando aí 12 partidas? Comente aqui que é muito importante para mim saber a sua opinião e saber aí até quanto está a sua expectativa aí no Flamengo ainda nesta temporada, né? Será que o Tite vai conseguir fazer esse feito vestindo a camisa do Flamengo? Seria aí, né? Pelo menos ia coroar aí o ano do Flamengo, já que não conseguiu nada nessa temporada. Então, é isso aí, pessoal. Essas aqui foram as informações de hoje do Mengão. Espero que vocês tenham gostado. Deixe muito like no vídeo. Inscreva-se aqui no nosso canal Mengão News Oficial. E até o próximo vídeo. E fui!